Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui na Escola Intelectus Vita, preparando mais uma aula para vocês. Venham comigo. Olá, sejam bem-vindos ao sétimo ano. Sou o professor Robson Campos e estarei trabalhando com vocês com a disciplina que eu a considero a melhor que existe, a matemática. E hoje estaremos realizando uma breve revisão sobre operações com os números decimais. Nessa revisão, nós iremos identificar os números decimais, como eles são aplicados e, principalmente, operacionar com estes números. Os números decimais são números racionais não inteiros, expressos por vírgula e que possuem casas decimais. Por exemplo, 1,54, 4,6, 8,9 e assim por diante. Eles podem ser positivos ou negativos. As casas decimais são contadas a partir da vírgula. Por exemplo, o número 12 inteiros 451 milésimos possui 3 casas decimais, ou seja, 3 algarismos após a vírgula. No dia a dia podemos observar, principalmente ao comprarmos algo, que o valor de um produto geralmente não é um número inteiro. Por exemplo, um pacote de leite custa em torno de R$ 5,45. Aquelas lojas populares de quase tudo por R$ 9,99 são exemplos de números decimais. Podemos observar então que o número decimal se constitui por apresentar vírgula entre os algarismos. À esquerda da vírgula, nós temos os números inteiros e à direita da vírgula, nós temos a parte decimal. Na multiplicação com números decimais, efetuamos a multiplicação de números sem nos preocuparmos com a vírgula no momento. Em seguida, depois de termos efetuado a multiplicação, acrescentamos a vírgula ao produto, ou seja, ao resultado, deixando à sua direita uma quantidade de algarismos igual à soma da quantidade de casas decimais dos fatores. Neste exemplo, o primeiro número possui 2 algarismos após a vírgula e o segundo número possui um algarismo após a vírgula. Então, o resultado deste produto terá 3 algarismos após a vírgula. Agora nós vamos tratar da potenciação Agora nós iremos tratar da potenciação envolvendo os números decimais. Primeiramente, devemos lembrar que a potenciação consiste em multiplicar a base a quantidade de vezes indicada pelo expoente. A partir daí, efetuamos a multiplicação normalmente, semelhante ao exemplo anterior. Neste exemplo, temos um número 2 inteiros e 1 décimo elevado ao cubo. Temos então que fazer a multiplicação 2,1 vezes 2,1 vezes 2,1 e não 2,1 vezes 3. Fiquem atentos a essa situação, não confundam. Agora vamos tratar da divisão com números decimais. No caso de uma divisão com número decimal, podendo ser de um decimal por um natural, ou de um natural por um decimal, ou ainda um decimal por um outro decimal, primeiramente precisamos igualar a quantidade de casas decimais para assim depois retirarmos a vírgula. Neste exemplo, temos a divisão de um número decimal por um natural. Aqui colocamos uma vírgula no divisor e igualamos com zeros as casas decimais. E somente após igualar é que poderemos retirar as vírgulas. Neste caso, já é o inverso, mas o procedimento é o mesmo. Igualamos as casas decimais do dividendo e do divisor e após isso retiramos as vírgulas. Na divisão de um número decimal por um outro número decimal, nós iremos tratar
de igual modo aos exemplos anteriores. Precisamos igualar as casas decimais para podermos tirar as vírgulas e assim efetuar a divisão normalmente. Vocês já perceberam que quando efetuamos algumas divisões, encontramos números que possuem infinitas casas decimais ou então que possuem números repetidos diversas vezes? Pois bem, isso se trata das dízimas. Se um número decimal tem infinitas casas decimais, ele é chamado de dízima. Se nesse número decimal há algum algarismo ou um grupo de algarismos que se repete infinitamente, essa dízima é chamada periódica, e o algarismo ou grupo de algarismos que se repete é chamado de período. Uma observação, pessoal: podemos representar uma dízima periódica com uma barra em cima do período. Por exemplo, o número 6,9876987698776 infinitamente pode ser escrito da seguinte maneira: 6,9876 barra em cima desse período, ou seja, a barra está informando que os algarismos 9876 estão se repetindo infinitamente. Se dividirmos o numerador de uma fração pelo denominador e encontrarmos uma dízima, então essa fração que foi dividida será chamada de fração geratriz, ou seja, é a fração que deu origem a essa dízima periódica. Agora nós iremos ver os tipos de dízima periódica. Elas podem ser simples ou composta. Vamos identificá-las. As dízimas podem ser classificadas como simples e composta. Dízima periódica simples é caracterizada por não possuir anteperíodo, ou seja, o período, que é a parte que se repete, vem logo depois da vírgula. E as dízimas periódicas compostas é aquela que possui anteperíodo, ou seja, entre a vírgula e o período existe um número que não se repete. Podemos observar esses dois exemplos. O da esquerda está tratando de uma dízima periódica simples, onde eu tenho o número inteiro, que neste caso é o 0, vírgula, já seguido do período, ou seja, dos algarismos que estão se repetindo. Já no exemplo da direita, nós temos um número inteiro, um número que não se repete e logo em seguida o período. Então este número que não está se repetindo, ele é chamado de anteperíodo. Pois bem, pessoal, esta foi a nossa revisão de matemática e na próxima aula nós estaremos entrando com algumas atividades para podermos esclarecer melhor esclarecer melhor o conteúdo e tirarmos algumas dúvidas.